Oi, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre reparo e prevenção de alguns defeitos recorrentes em módulo de som para carro. Nesse caso aqui é um Taramps, é uma MD8000 de 2 ohms, mas vai servir essa dica para outros tipos de módulos também. O que vai diferenciar é que para esse módulo da Taramps, esse modelo, ele usa um circuito integrado dedicado da alimentação do microcontrolador, tá? Mais para frente eu vou explicar sobre ele também. Bom, então a gente sabe que na oficina a gente precisa ganhar tempo nas análises. Então esse vídeo eu espero que te ajude, né, que vai uma dica sobre os principais defeitos que mais chegam aqui na oficina, né, o que mais acontece, tá? Para você poder ganhar tempo. Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa fazer é ligar uma lâmpada série na energização. Você talvez até já saiba disso. Aqui eu já fiz uma caixinha pronta com todos os recursos. Se te interessar, escreve aí no comentário que eu passo um esquema e faço um vídeo sobre ela futuramente. Então eu tenho uma lâmpada série aqui. Aqui nesse botão eu escolho ligar os dois filamentos ou um filamento só. Os dois filamentos aqui no caso ficariam em paralelo, tá? Então 4 amperes, para lá 2 amperes. Né? Eu deixo mais fraco ou mais forte essa lâmpada. Aqui nessa outra chave aqui eu ligo e desligo ela em série com o circuito. Ela vem da fonte, é uma fonte de 32 amperes ali, vem por esse cabo. Então aqui, para a chave para cima, eu deixei a lâmpada em série com a saída aqui, né? Para baixo, o LED vermelho aqui me mostra também que ela não está em série, então tá direto, né? Então para cima é protegido. Esse outro botão aqui, onde vai acender um LED amarelo, é que eu liguei a energização. Então já conectei aqui, né? A saída já fica energizada através desse LED amarelo aqui. Então, para cima desliguei. Tem um resistor aqui, ó. Esse resistor eu coloquei que é para, no caso de módulos que já tem esses capacitores logo na entrada aqui, para descarregar eles. Na hora que eu desligo aqui, então para de energizar e esse resistor aqui vai descarregando esses capacitores de entrada, tá? Aqui do lado tenho deixa eu ligar aqui para ficar fácil de ver. Aqui do lado tem o botão do remote, que vai sair através desse pino. Então ele fica azul, indicando que está energizado, e apagado ele está desenergizado, né? E tem aqui atrás um botão também que é de proteção do remote, que já teve alguns casos aqui que o remote estava em curto. Então a hora que energizava o remote, queimava o aparelho de som. Então esse daqui é um botão de proteção, né? Que aí você pode perguntar, mas por que já não deixa com proteção direto? Porque alguns módulos ele necessita de corrente para acionar o remote. Aí quando está em proteção, não tem corrente o suficiente, o módulo não liga. Então eu preciso deixar ele assim. Aqui me avisa que está direto, né? Então a hora que eu ligar o botão aqui, vai sair os 12 volts por aqui para energizar o remote, né? Então já fica de um modo seguro aqui o pino do remote. Teve caso também, uma vez, que o pino remote ele estava saindo 12 volts, né? Então isso daí também foi um outro problema. Também estava queimando o pré-amplificador do módulo, né? No caso era um processador, queimou o processador, porque o remote, a hora que você energizava o módulo, já saía 12 volts. Então o processador, em modo desligado, ele mandava esse pino para terra. Então você imagina, né? Vinha 12 volts por aqui e queimava a trilha, queimava componente, circuito integrado, né? Então isso também era um outro problema. Só que não era o Taramps não, era um outro módulo, tá? Eu não lembro qual que é agora. Bom, então eu já fiz aqui todo os tipos de segurança quando o remote está em curto com 12 volts. Então vai me acender aqui o vermelho, né, no modo de segurança aqui. Mas fora do modo de segurança ele já fica vermelho aqui me avisando que está direto, né? Bom, e tem o botão principal do liga-desliga aqui. Liga e desliga a energização toda aqui da caixinha, né? Então liguei aqui, deixei a lâmpada série, beleza, remote também com proteção, né? Então só energizar, né? E depois colocar o remote, beleza? Bom, isso explicado, você precisaria fazer uma caixa dessa aqui para poder fazer esse teste? Não, isso daqui é só uma explicação, porque eu vou fazer aqui e vou te explicar, então é bom você entender. Mas para você fazer aí, você pode colocar só a lâmpada série aí no fio
e pronto, beleza, coloca ali e já vai servir porque eu vou explicar, tá? Então, vamos lá. Você vai ligar a fonte, energizado, tá? Eu não vou energizar aqui porque eu vou ter que ficar mudando aqui, né? Então, eu só vou explicar mesmo, tá? Então, energizou a fonte, acendeu a lâmpada série, você nem ligou o remote ainda, então grande chance de ser a fonte elevadora. Testa os MOSFETs aqui da fonte elevadora. Se eles estiverem queimados, em alguns casos eles torram e aí é fácil de você identificar, né? E no caso de torrar, você testa os 3 pinos deles. Se entrou em curto os 3 pinos, também dá uma olhada no driver. Provavelmente o driver do chaveamento deles também deve ter ido para o espaço, tá? Bom, segundo passo, ligou, tá normal, não acendeu a lâmpada série. A hora que você ligou o remote, acendeu a lâmpada série, grande chance de ser a saída, né? Mas como saber se são os MOSFETs ou não? Então você vai pegar o multímetro e vai medir se tem tensão nesse resistor aqui, tá? Esse resistor. Vê se tem tensão nele, nem que seja 1, 2 volts, 3 volts, né? Quanto mais melhor, que são esses capacitores aqui que vão guardar, mesmo que essa energia pouca que a fonte elevadora produziu, né? Se tem tensão, então os MOSFETs não queimaram. Se não tem tensão, então os MOSFETs podem estar em curto, tá? Agora, como que é possível isso? Acender a lâmpada série, né? E os MOSFETs de saída não estarem em curto. Pode ser que o driver do chaveamento dos MOSFETs, acontece bastante deles funcionarem de uma forma irregular. E aí acontece o cruzamento aqui do chaveamento e isso faz com que seja praticamente como um curto. É bom desligar rápido porque isso provavelmente vai forçar bastante os MOSFETs, então eles estão, se eles não queimaram ainda, eles estão num ponto bem crítico de queimar, tá? Então nem deixa por muito tempo assim, tá? Então essa daqui seria uma próxima etapa para se ver, tá? Agora, você ligou lá, não acendeu a lâmpada série, não fez a inicialização aqui dos 3 LEDs, né? O módulo está morto, grande chance de ser o circuito integrado aqui da alimentação do microcontrolador. Acontece bastante desse carinha aqui queimar. Eu já fiz aqui um desenhinho, ó, dele, né? Ele é o TPS 7A6601, entra os 12 volts e sai 5, tá? Então, grande chance de ser ele. Você vai pegar o multímetro e vai colocar nesse resistor aqui, e ver se tem 5 volts, tá? Ou você coloca diretamente aqui no pino 8 dele, tá? Eu não sei se vai dar para pegar aqui. Deixa eu ver, seria, ó, onde tem a pontinha aqui é o pino 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É esse pino aqui. Então, vê se tem 5 volts aqui, né, com o remote ligado. Se tiver 5 volts, então aí vem a dor de cabeça, que pode ser o microcontrolador com problema. Tá? Se não fez a inicialização e tem os 5 volts, pode ter dado problema aqui no microcontrolador, tá? Bom, já aconteceu o caso que esse circuito integrado ele estava avariado, porém não queimado. Então acontecia de ficar saindo 3 volts, 4 volts, então o microcontrolador ficava doido. E as tensões que o microcontrolador faz a verificação, que é da fonte elevadora, ele também vê se tem os 12 volts, então ele ficava completamente doido. Tá? Às vezes ele até funcionava, de repente ele desligava e começava a inicialização, então também tinha sido esse circuito integrado aqui. Tá? Agora vem a proteção, né? Não basta somente trocar. Alguns modelos, tá? Essa dica aqui é bônus e é bem importante. Alguns modelos do módulo da Taramps, que tem esse circuito integrado, ela tem esse problema aqui, onde eu desenhei de vermelho, esse resistor não tem no circuito. Qual que é o problema que acontece? Mas entra os 12 volts no remote, tá? Aí o sinal é tratado e depois vem para cá. Então ele vai vir menos de 12 volts aqui. Aqui no pino do remote, no caso de entrar 12 volts, ele só passa por esse diodo. Então ele vai ter uma queda de tensão aqui, natural, tá? Só que ainda assim não vai ser suficiente essa queda de tensão para ser menor do que o sinal tratado que vem daqui, tá? Então esse daqui é um problema bem recorrente que acontece, então eu recomendo colocar aqui um resistor de 1K pelo menos,
entre o diodo e o pino 2. Eu faço isso em todos os módulos que chegam aqui, inclusive os que não tem problema nesse circuito integrado. Passou por aqui, eu coloco esse resistor, que aí esse tipo de problema nunca acontece. É esse carinha aqui, ó. Eu raspo a trilha e soldo ele entre o diodo e o pino 2 desse circuito integrado. Porque o que que acontece? Esse pino aqui, ele fica mais alta a tensão do que o pino aqui do VIN, da alimentação do CI. E quando isso acontece num circuito integrado, ele não quer saber de onde que vem a tensão. Mesmo que está escrito que o pino aqui é VIN, isso não é regra para ele. Se essa tensão aqui estiver maior do que essa, esse pino aqui vai passar a ser a alimentação, independente da função dele. Se o restante do circuito aqui necessita de corrente para funcionar, vai puxar através desse pino aqui, porque é ele que vai estar com a tensão mais alta. E isso que faz o bichinho danificar. Tá? Então essa dica aqui ela é bem importante. Você coloca, né? Se você quiser já, até você tem um módulo desse aí, se você quiser já colocar essa prevenção, você vai procurar aqui a trilha do pino 2, entre o pino 2 e o diodo, com muito cuidado, né, com bastante delicadeza, você vai raspar. Pode ver que eu raspei um pouco mais aqui, ó, não precisava ter raspado lá de cá. E esse daqui é o negativo, é o GND aqui, né, o terra. Então, precisei tomar mais cuidado ainda porque eu acabei raspando demais. Então, não pode encostar com terra de jeito nenhum, né, senão aí não vai ligar mesmo. Então, raspa só a trilhinha, depois descasca ela um pouquinho, coloca um resistorzinho aqui SMD mesmo. Se não tiver SMD, pode ser aqueles com terminal mesmo, né? E dá um jeito de ficar bonitinho, fixo, coloca um silicone não condutor também para segurar a peça. Dá um pouco de trabalho, mas vou falar para você, esse é um problema que provavelmente, se seu módulo não queimou ainda, é porque o sinal que vem do remote lá, ele está fraco. Mas caso você for instalar em outro sistema, né, ou vender e uma outra pessoa pegar aí o sistema dela lá, tem gente que coloca só um botão para ligar o remote, coloca os 12 volts direto. Aí tem mais chance ainda de dar ruim, porque esse pino aqui vai ser maior, a alimentação desse pino, do que o que vai entrar pelo VIN. Né? Então a grande chance de queimar esse carinha. Né? E também tem a possibilidade sim de você colocar outros tipos de regulador de tensão. Tá? Só não dá o convencional 7805 de 3 pinos, porque você precisa de um pino de enable, de habilitação. Tá? Então, se você conseguir um regulador de tensão que tenha o pino de habilitação, aí você pode fazer uma adaptação sim. Né? Só é um pouco complicado, porque os pinos aqui, eles são bem juntinhos, né? Então você vai ter que dar um jeito de puxar, né? Por exemplo, aqui desse resistor aqui seria a saída dos 5 volts, aqui do pino 1 seria a entrada dos 12 volts, o pino 2 seria o pino de habilitação, tá? E aqui o pino 4 é o GND, é o terra. Só isso já basta, né, para um regulador de tensão aqui, para a alimentação do microcontrolador. E bastante cuidado com isso, porque se você não colocar o circuito integrado certo ou não fazer direitinho, você queima o microcontrolador, e isso para conseguir aqui dá um certo trabalho. Toma bastante cuidado na troca desse circuito integrado aí, beleza? Bom, então eu acredito que seriam mais estes os tipos de defeitos mais comuns, que é curto na fonte de elevação, curto nos MOSFETs de saída, mau funcionamento dos drivers dos MOSFETs de saída, tá? Se tiver, mesmo você trocando os drivers e ainda tiver apresentando lá o problema de curto, aí pode ser um problema mais adentro aqui, só que eu não vou entrar em detalhes porque é um defeito que já não é tão recorrente, mas você teria que ver aí triangulação de onda, os pré-amplificadores, né? Então, mas eu vou deixar talvez para um próximo vídeo, tá? Também, se for de interesse, você deixa escrito aí no comentário, beleza? E eu creio que esses são os defeitos mais comuns que acontecem, né? Então, espero que essa dica aqui, essas dicas que eu dei possa te ajudar de alguma maneira, beleza? Bom, é isso aí. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu tentei explanar o máximo possível, tá bom? Falou, abraço, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.